Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cartas na Mesa. Por que Cartas na Mesa? Normalmente é um papo reto, um papo que a gente gosta de esclarecer coisas que estão pendentes na cidade e relembrar alguns assuntos que estão latentes ainda na comunidade, né? Hoje temos a honra de receber um vereador, Fabiano André Piccoli, um rapaz que já militou muito na área privada, Grendene, Soprano, e agora agricultor, Fabiano. Câmara 3 para te dar o teu olá para os nossos telespectadores. Olá, espectadores da TV Cidade, é um prazer estar aqui, Glacir. E a vida nos revela surpresas, né? E a desse ano foi uma parceria com um familiar para a agricultura. Que legal. Meus avós, meu sogro, minha sogra, são pessoas que trabalham com a terra, meus avós trabalharam lá na Jansen e agora, quase 50, 60 anos depois, o neto volta a botar a mão na terra. Mas tu tá botando a mão na terra também? Agora sim na obra, porque somos em poucos, né? Mas a minha parte vai ser mais a parte administrativa comercial. Que é o que tu já tem a lida, né? E é engraçado porque a terra, na verdade, não é mais terra, é substrato. Então toda a nossa plantação é feita em vaso e com substrato, que é casca de arroz, uma mistura de casca de arroz torrada com ela ainda um pouco seca. Então não se trabalha mais com a terra, aí com a fertirrigação, então tu trabalha planta por planta e evita que doenças passem, porque na terra a doença passa de uma para outra. Então Isso é um desenvolvimento da Embrapa? Não, isso é bem comum. Toda a parte de alguns legumes, os próprios morangos, que trabalham Mas com casca de arroz, para mim, que eu sou de Porto Alegre, não tinha ouvido falar ainda. É um substrato e vem da região carbonífera, das arrozeiras ali Guaíba tem muito arroz, né? Da Grande Porto Alegre. Nós compramos dali de baixo, mas aqui tem diversos tipos de substratos que o pessoal monta e todos os nutrientes vai pela fertirrigação. Então a gente trabalha sem nada de agrotóxicos. É 100% orgânico? 100%. Na verdade, assim, o orgânico, ele precisa ter um controle de toda a cadeia dos substratos, dos elementos, porque é certificado, tem os orgânicos do Brasil. Tem o selo, nosso, né? Tem o selo. O nosso é só sais minerais e controle de nutrientes da planta. Então a gente não pode dizer que é orgânico, porque ele não é. Mas ele é livre de agrotóxicos. Livre de agrotóxicos. Já é um avanço, né? Porque o maior mal hoje é o agrotóxico. Isso, inclusive hoje chegaram esses sais e toda essa parte de adubação, a conta é alta, porque eles são mais caros do que os pesticidas, os inseticidas, mas a gente agrega valor no produto e entrega para o cliente um produto com uma qualidade melhor também. Aí agrega valor, né? Sim, agrega valor. Em termos de quilo, qual é a estimativa de vocês na safra? Nós estamos trabalhando com uma produção para atender 12 meses ao ano, então uma produção contínua. Nós temos um investimento em aquecimento, nós temos hoje uma estufa pronta, que tem 5.000 plantas, e um sistema de aquecimento que custou mais de R$30 mil, a diesel. Então a gente controla a temperatura da estufa e nós estamos construindo uma outra estufa para comportar mais 6.000 plantas. Então nós vamos ter, nesse ciclo de 12 meses, uma produção de uns 60, 70 mil quilos de produtos, não é de tomates. Começaram grande já. É um investimento alto, arrojado, mas com muita confiança de que um trabalho bem feito, um produto sendo entregue bem apresentado e de qualidade, tem tudo para dar certo. E tem que conquistar um mercado ainda, tem que começar a visitar, fazer todo um trabalho. Nós começamos com uma estufa pequena, que começou a produzir em dezembro do ano passado, e que nós conseguimos entregar uns 12, 13 mil quilos de dezembro até agora, final de junho. Já está rolando normal. Então nós já temos uma rede de clientes estabelecida que se distribui em restaurantes e mercados e supermercados. Começamos aqui por Farroupilha, Caxias e Bento e Garibaldi,
e a nossa ideia é expandir um pouco agora para Grande Porto Alegre, com algumas redes também, mas tudo com o seu tempo, né? Claro, de E bem acordo estruturado, com os pés no chão. Com andar, né? Porque eu coloco como exemplo uma grande empresa aqui da própria Grendene, a Faster, né? Que queria fazer 1000 pares por dia, né? E começou fazendo, só que não deu certo, porque mesmo com a Grendene, com todo o aparato de conhecimento financeiro e toda a estrutura de venda, eles não criaram uma identidade, né? De fazer aquela cadeia de ir crescendo, né? Então tudo na vida tem que ser passo a passo, né? Para crescer é fácil, mas para cair é mais fácil ainda. Exato, mas se tu formar uma escada bem construída, vai embora, né? Mas parabéns, e qual é a localidade? É aqui na linha Julieta, próxima à barragem da Julieta. Né? É uma área de terras pequenininha, tá bem organizadinho. Estamos em obras ainda, vai mais uns 60 dias, mas vai dar tudo certo. Muito trabalho, deu, né? Já deu. Muito trabalho, com muita seriedade, com muito foco. Qual é a marca do tomate? É Benja Selecionados. Benja. Daí tem um certo nepotismo aí? Tem. Uma questão familiar, que é em razão do Benjamin, né? O nosso filho. Ele é padrinho também? Não. Ele é o dono das estufas. Não, mas o meu sócio? O sócio? Não. Ele conheceu a minha cunhada depois do nascimento do Benjamin. Mas o Benjamin, ele é o dono das estufas. Ele cobra a gente, por incrível que pareça, ele vai fazer 6 anos. Semana passada, com o frio, a gente fica de noite lá controlando a temperatura. E aí eu disse, Benjamin, papai vai lá dormir lá nas estufas para cuidar as plantas. Estão dormindo lá? Sim, tem que cuidar para o diesel, porque é diesel, então tem que abastecer a caldeira. E aí a minha esposa disse, Benjamin, papai pode ir dormir lá? Sim, mamãe, deixa o papai ir dormir lá, que ele tem que cuidar das minhas plantinhas. Que legal. Então ele vai desenvolvendo. Já está pensando no empreendedorismo. Gestão. Oxalá que ele possamos deixar um legado para ele. Com certeza. Seguir os projetos. Tudo que é bem feito vai dar certo. Eu tenho a mesma situação aqui. A Tayla disse que é a dona da TV. Eu estou muito feliz. Com 15 anos eu quero passar tudo para ela. É isso aí. Mas daí, Fabiano, então deu uma mudada então na área política. Antes tu pensava voltar para a iniciativa privada, com certeza, pelo teu currículo, né? Chegou a ter uma passagem ali na cervejaria também, né? Isso, em 2017, quando eu deixei de ser secretário, ou melhor, quando eu me elegi vereador, eu tinha a proposta para continuar como secretário, mas como eu fui eleito vereador, eu tinha um compromisso com os eleitores de ser vereador. Então eu fui para a Câmara, tentei compatibilizar com a atividade industrial, mas tivemos diversas dificuldades por questões de horário, e eu fui presidente da Câmara em 2017, então complicou. A carga de trabalho lá na Câmara era maior, e aí não deu certo. E aí agora, como o negócio é meu, a gente às vezes vira à noite trabalhando, como foi semana passada. Sábado e domingo. Mas pode, por exemplo, participar do programa, pode ter uma flexibilidade maior nos horários, que quando você é seletista, tem que respeitar o negócio do empreendedor, né? Então não deu muito certo, mas agora então vivemos uma nova etapa. E em 2018 também eu fiz um concurso, fiz um concurso para a Polícia Civil, fiquei no meio do caminho, mas eu estava procurando alguma outra atividade para retomar a vida. A vida na vereança, ela é bastante intensa, mas hoje em dia, com todas as tecnologias, WhatsApp, Messenger, você acaba estando em contato não com o teu eleitor, mas com o cidadão diariamente, né? Eu costumo falar para as pessoas, não passa um dia que eu não falo com no mínimo umas 5 pessoas com alguma demanda. Por exemplo, antes de vir para a TV, eu estava lá na Secretaria da Saúde, vendo duas situações. Passei na Secretaria de Desenvolvimento, vendo uma outra situação. Então, tu fica envolvido, mas não precisa mais da presença física. As coisas se resolvem pela tecnologia. Então, você pode ter
uma outra atividade que não vai prejudicar o teu trabalho. Claro, se você quiser ser um vereador que vai só lá na segunda e na terça, aí sim é um vereador que só vai receber o salário. Claro. Não, Mas eu acho não que tem... nenhum faz isso hoje, né? É difícil, né? A maioria tem uma outra atividade, e até pelo fato que se nós quisermos ter vereadores com uma independência? Com uma independência, mas também que possam realmente contribuir para a comunidade, que tenham uma experiência. Né? Uma pessoa não consegue o salário de vereador, que não é salário, é um subsídio, cai na conta 4 mil e pouco. Pela realidade que a gente vive, é bastante. Certo. Né? Mas se você vai numa empresa, o nível de supervisão, uma remuneração maior. Eu saí da Grendene da Soprano em 2012. A minha remuneração em 2012 na Soprano era maior, era 25% mais do que hoje é o subsídio do vereador. Então a gente quer ter vereadores que sejam comprometidos, atuantes, que trabalham, que tenham experiência, mas tem que ter um equilíbrio financeiro também, porque ninguém larga a sua vida para se doar. Tu tem que ter um retorno. Sobrevivência, né? É a sobrevivência. Tu tem que ter e a Câmara de Vereadores, tu não tem 13º, fundo de garantia. Não tem fundo de garantia, não tem férias, o celular não tem, não é que nem na Câmara dos Deputados, em algumas outras câmaras que os caras têm vereador, que tem assessor, tem auxílio de deslocamento, auxílio combustível, auxílio moradia, não tem nada disso. Motorista, etc. Então, Farroupilha, nós temos uma Câmara bem enxuta, e assim que tem que ser. Claro. Essa é a minha opinião. Tem que manter essa linha. Dentro dessa conversa agora, a Tanta Glória como o Catafesta estão movimentando uma redução aí. O que tu acha disso, essa redução? Na verdade, não chegou nada ainda para nós, né? A minha opinião é que haja um congelamento, né? A Caxias fez assim, tem que haver um congelamento, porque nós estamos com diminuição de... Isso não falando de Câmara de Vereadores, claro. Tá? Não falando de Executivo. Sim, não, Câmara. Câmara de Vereadores, um congelamento. Hoje, na Câmara de Vereadores, nós temos alguns cargos lá dentro que recebem mais do que vereador. Opa! Então, às vezes algumas pessoas brincam comigo, tu tá feito, né? Vereador, salário de vereador. Eu pergunto, quanto tu acha que ganha o vereador? Uns 10, 12 mil, 15 mil reais. E quando eu mostro o olerite, né, que é só o comprovante, as pessoas não acreditam. É porque há uma mística muito grande. Sim, o político tudo ganha bem. Comparando muito com Brasília também, com deputado, com políticos da região. Mas a remuneração do vereador, e aí vai uma crítica minha. É fácil depois de 4, 5 mandatos, quando não se tem mais a perspectiva de ser candidato a vereador, chegar e dizer, vamos reduzir o salário. É fácil. Ainda mais nos 45 do segundo tempo. Exatamente. Então, isso para mim é hipocrisia. Sendo bem sincero, as pessoas... Isso é hipocrisia. Porque, eu não vou estar lá ano que vem, fui vereadora, 2, 3 mandatos, e agora quero reduzir salário só para atender um anseio de algumas pessoas de que tem que reduzir. No executivo, sim, nós temos que fazer uma grande reforma. Estradularam no começo ali, né? Foi em 2013 a reforma que foi feita. Tá certo que era um outro momento também. Em 2012 nós vimos numa retomada, uma pequena retomada da economia, só que quando a economia caiu, os salários continuaram só com a reposição da inflação começaram a subir, e hoje eles estão defasados com a realidade. Então tem que fazer um enxugamento, e essa é uma questão que em 2017, numa reunião na casa do ex-prefeito Clayton, eu apresentei para ele uma proposta de uma reforma administrativa. Só que o departamento jurídico entendeu que esse mandato não poderia fazer isso, porque foi esse mandato que aumentou. Então, o mesmo mandato diminuir, poderia ter algum passivo trabalhista. Mas não foi no primeiro mandato?
Sim, mas o mandato que eu não... A reeleição. Foi o mesmo prefeito. Ah, o mesmo prefeito. A mesma turma que fez. Uhum. Então, poderia deixar um passivo para a prefeitura no futuro e para o prefeito. Uhum. Então, o próprio Pedroso, quando assumiu, também nós tínhamos a ideia e o departamento jurídico disse assim, Pedroso, melhor tu diminuir alguns cargos, que é o que ele está fazendo agora, de enxugar um pouco a folha no valor, e aí, quando assumir um próximo prefeito, bom, daí faz uma reforma geral, baixa salário, que pode baixar no mínimo 20% a 30%. Para até ser compatível com aquilo que tu falava, com o mercado também, né? Exatamente. Porque hoje um secretário e o próprio prefeito ganha mais que o governador, né? O salário do prefeito. Do prefeito é 24, 25. E o do governador? É mais ou menos a mesma coisa. Mas não tem cabimento, né? O salário de secretário é 12 mil reais. 12.400. E aí tu pega assim, um orçamento, por exemplo, da secretaria, que tem que haver um enxugamento das secretarias também. Isso ele já fez, o Pedroso também, né? Tá tramitando na Câmara. Então tu pega um secretário que tem um orçamento de 7, 8, 10 milhões, é o nível de uma gerência numa empresa. Então, numa empresa média para grande, tu pega um salário mais ou menos entre 10 e 12. Então, eu acredito que não é descompatível e não é incompatível. É pela responsabilidade, mas hoje nós temos muitas secretarias. Aí que tá. Então, tinha secretaria que só pagava o salário, que era o orçamento. Né? Exatamente. Aí é contraproducente total. Isso, exatamente. Então, tu tem que enxugar secretarias, dar mais responsabilidade para os secretários, gerir uma equipe maior. E justificar o salário, né? E justificar. Para o cidadão. Né? Exatamente. Porque hoje o cidadão está muito ligado, né, Fabiano? Exatamente. Hoje o cidadão sabe tudo, né? E é assim que tem que ser. A transparência. Não pode existir nada escondido. É isso aí. Todo mundo tem que saber porque são as contas públicas. E quando é público é de todos. É nosso. Então todo mundo tem o direito de saber. Só que o nosso passado político, quando é público, é de todos os políticos, né? Sim. E não do cidadão. Sim. E em alguns lugares ainda é assim. Ainda, principalmente lá para cima, né? Então tem alguns lugares muito ruins, né? É. E aqui no Rio Grande do Sul também tem muitos feudos ainda que os caras são donos, as famílias são donos da cidade. Farroupilha faz parte do Rio Grande do Sul, não adianta, Sim. né? E a independência dos poderes é muito importante. É isso aí. Porque nós precisamos ter uma Câmara de Vereadores forte, independente. Ah, mas aí tem a base que dá sustentação para o governo. Sim, ela vai dar sustentação até o momento em que os projetos são corretos. Para o cidadão. Quando os projetos deixam de ser corretos, essa base não dá sustentação. Não deveria dar, né? Não deveria dar. E aqui em Farroupilha, recentemente, nós tivemos uma experiência quanto a isso. Muito. Então, em muitos lugares, as pessoas, principalmente a Câmara, os vereadores, acabam, sim, se vendendo. Exato. Ou ficando muito atrelado aos espaços muito ruim no executivo. O toma lá da cá. E isso é uma coisa que tem que acabar. E eu acho que nós estamos caminhando para isso, né? Quando eu militei no Mocovi ali gratuitamente, né, que a gente sempre teve, a primeira coisa que eu fiz foi mandar um balancete em 2002 para todos os contribuintes, da onde vinha e para onde foi. Né? Depois fiz no site em 2005, e eu tenho um projeto desde 2011 que eu tenho colocado publicamente, que assim, aonde tem dinheiro público tem que ter transparência. Isso aí. O hospital, a Ecofar, o ProSaúde, são tudo caixa preta hoje, tanto o ProSaúde como a Ecofar, né? O hospital eu não diria que é uma caixa preta, mas o hospital, em função de receber um valor expressivo, também teria que dar conta de uma transparência. Eu acho que o hospital está gerido por muito boas mãos, a Janete é fantástica, a equipe das mulheres ali está fazendo um trabalho magnífico, mas tem que ser exemplo, porque não tem nada a esconder, né? Se é dinheiro público, tem que ser tudo transparente. As escolinhas, tudo. Onde tiver lá, da onde veio e para onde foi, não tem nada a esconder. Pelo menos a parte pública, né? Olha, eu diria que é toda. Mas a parte que é privada... Mas privada é de quem? Não é uma instituição sem fim lucrativo, né, da cidade? Não, pega, por exemplo, uma escolinha, que o município compra as vagas. Não, aí sim. Aí ela mas eu digo essas que são geridas pelo município. Sem dúvida. E tu pega a Ecofar, é 99,95% totalmente pública. Pública. Então, ProSaúde.
ProSaúde é uma associação que vem de ser... mas vive de quê? Só de recurso público. É pública. A promotoria deixa passar porque já se estabilizou isso como uma regra normal, né? Mas é público, né? Inclusive o nepotismo não poderia ser normal, mas é hoje também, né? Mas enfim, eu acredito que a única maneira de ter uma transparência é por aí, é abrir os números de tudo. Olha, recebeu dinheiro público, tem que submeter a uma transparência. Né? Mas tu sabe que, Glacir e telespectadores, nós, como cidadãos, nós precisamos amadurecer nesse ponto também. Amadurecer como pessoa, porque eu quero que tu seja transparente, mas eu, às vezes, não preciso ser transparente. Não, mas aí o que vale para um tem que valer para todos. Então, né? nós temos que dar esse salto na humanidade de que todos somos iguais. Claro. De que todos somos regidos pela mesma lei. Se tu entrar na internet hoje, tu vai saber o meu patrimônio, o teu, vai saber o quanto que tu tinha em determinado valor, porque tu foi candidato. Então, a partir do momento que eu sou candidato, eu tenho que ser transparente, eu não posso ter rabo preso, né? Exatamente. Então, assim como, por exemplo, um gestor de uma dessas entidades, a partir do momento que ele está ganhando 10 ou 30 ou 40 mil, ele tem que justificar o salário dele, que dentro daquela categoria o salário é esse. Aí o povo vai se convencer, né, que está justo. Agora, às vezes esconder o quanto que não vou mostrar porque não fica bem saber que ganha tal. Cara, hoje em dia, se o dinheiro é público, todo mundo tem que saber, né? E cobrar, né? Exatamente. Cobrar, eu acho que o caminho é esse, né? Outra coisa que é uma sugestão que eu dei também, que eu estou cobrando isso, eu acho que a prefeitura não podia ter sala. Eu acho que tinha que ser tudo aberto, entendeu? Não é esquema Avan que estão falando aí, é esquema Bradesco, no qual eu me criei, que o seu Amador Aguiar não tinha uma parede, não tinha. Tu chegava lá, tu sabia com quem o presidente estava falando. E na frente do presidente tinha uma mesa com toda a diretoria. Então, quando eu ligava para um diretor, o diretor estava na frente de outro diretor, do lado de dois diretores. Quer dizer, rolo não tinha, né? Sim. Um cobrava o outro, a não ser que fosse formação de quadrilha mesmo, né? Aí fica mais fácil pegar os caras também, né? A transparência, para mim, é fundamental. Em alguns locais na prefeitura já tem algumas salas mais abertas, né? Só que a gente tem que amadurecer também no respeito, no tom de voz, porque às vezes quando nós temos muitos contribuintes que têm a interação. Então tu tem, por exemplo, lá no planejamento, que eu tinha uma interface muito grande com planejamento. Sim. Tu tem o arquiteto fazendo o projeto, tu tem o engenheiro analisando o projeto, e aí tu tem, às vezes, um contribuinte discutindo sobre alguma outra questão. Então, confunde um pouco e fica um pouco tumultuado. Sala de vidro, então, para quem tem que... Isso, aí sim. Mas assim, esse negócio de gabinete fechado para tratar... O próprio prefeito, por que ele tem que ir lá se fechar no gabinete e vai estar tratando o quê? Não é de coisa pública? Né? Então, isso eu acho que é fundamental. Uma das primeiras coisas que o Pedroso fez quando assumiu foi deixar aquelas portas todas abertas ali. Então, é esse acesso. E eu me lembro muito do Majone, falecido Majone. Também. Eu tive o prazer de trabalhar com o Majone na prefeitura em 98, 99, 2000. Como estagiário? Não, como cargo em comissão. Já? Mas que idade tu tinha? Eu tinha 18 anos. Foi 18, 19, 20, bem jovem. Meu primeiro trabalho foi de garçom. E depois daí o Majone, eu era presidente da FEI, e aí me convidou, das nossas negociações, me convidou para trabalhar lá. E ele sempre de porta aberta. É isso aí. Não falava com ninguém de porta fechada. É isso aí. Transparente, né? Está tratando de dinheiro público. Mas aí também quem vai lá tem que entender isso. Claro. Porque às vezes as pessoas não gostam de ter a sua privacidade violada. Mas daí então vai. Por isso que todo mundo tem que avançar. Convida o prefeito então para ir uma janta na casa dele, então, né? Aí coisa pessoal, né? Piccolo, uma coisa assim que o pessoal está cobrando bastante é o seguinte: primeiro, caçar os direitos políticos do Pascoal em função de um funcionário de insalubridade, outro não sei o quê, mas não se falava em desvio de dinheiro nem envolveu valores, né? Caçaram essa Câmara que está aí hoje, caçou o prefeito Pascoal por 8 anos. Apesar dele ter passado o chapéu na maioria das pessoas e ninguém levou isso em conta, né?
Depois, agora, foi cassado o prefeito Clayton em função do... Eu fui um dos que pediu o impeachment dele, não em função dos terrenos. Se fosse só os terrenos, eu não pediria. Eu falo isso toda a vida. Se não ir à missa fosse motivo, eu ia pedir, né? Se não fosse a missa. Porque o meu foco era não deixar ele concluir os 13 milhões lá do famoso software, né? Isso que me levou a pedir. Então, essa Câmara também cassou os direitos políticos do Clayton por 8 anos, né? Tanto ele como o Pascoal. E aí nós temos aqueles dois casos do Herbst e do Catafesta, né? E o Catafesta não é o primeiro, já teve outro que já fez acordo com a promotoria, fez um TAC, né? E isso tá parado. Então, nós queríamos, a gente também te convidou por isso, porque você é o presidente da comissão de ética da prefeitura, né? Perdão, da Câmara de Vereadores, né? Como é que funciona primeiro essa comissão de ética? Tá. Bom, a comissão de ética esse ano acabou não se reunindo nenhuma vez, mas ela é formada por um integrante de cada partido. Então, todos os partidos que têm na Câmara um vereador eleito, então indicam um vereador. Isso no início da legislatura. E a comissão de ética, como é uma comissão temporária, ela não foi eleita no início. Todas as comissões, elas são, no início do ano, elas são formuladas. Com um novo presidente, são formuladas novas comissões. Como é uma comissão temporária, ela é formada somente quando há algum fato. Então, o presidente chama os líderes das bancadas e pede para indicar os nomes. Então, os partidos que têm um vereador só, vai ser que é o caso da Rede, o caso do PSD, que é o Catafesta. E o caso do PT, que só tinha. Agora o PT não tem ninguém. Então, mas é o único vereador. Bom, em relação do Pascoal, foi o Tribunal de Contas, quando ele faz o julgamento das contas públicas, ele dá o parecer dele, e se tem algum desvio, alguma questão financeira, ele já manda para a prefeitura, e é a prefeitura que faz as execuções. Se tem alguma questão que é política administrativa, aí vai para a Câmara de Vereadores, e os vereadores que fazem o julgamento político. Atendendo a recomendação do Tribunal de Contas, porque é o Tribunal de Contas que dá a recomendação. Olha, aprova ou não aprova as contas. O Tribunal de Contas não aprovou, e aí os vereadores podem derrubar a não aprovação, salvo os direitos políticos, ou segue a recomendação e aí caça os direitos políticos. Do Pascoal foi isso, foi feito o segmento da orientação do Tribunal de Contas, e então ele ficou inelegível por 8 anos. Do Clayton, os direitos políticos dele, quem vai suspender é a Justiça Eleitoral, porque é um caminho, não são as contas públicas. Então nós caçamos o mandato dele. Aí a Justiça Eleitoral que vai fazer a suspensão em função do impeachment. Em função do impeachment. Assim como o candidato, quando tem algum processo, que a própria justiça também que determina sim ou não a aprovação. Né? E nós, em relação ao Catafesta e ao Raul, o ano passado, quando entraram as denúncias, inclusive do Raul, eu fui um dos motivadores da denúncia, para que fosse aberta a comissão de ética. E tu já era presidente na época? Não. Aí depois foi feita a eleição entre os vereadores, e eu fiquei como presidente. E do vereador Catafesta foi a denúncia de a motivação de um rapaz do MDB jovem. Então foram feitas 2 motivações, a comissão se reuniu, e nós temos na Câmara de Vereadores o Código de Ética, que é a Resolução 390/2013. E nós temos o Decreto-Lei 201/67. São os 2 norteadores de todos os processos que envolvam algum tipo de infração. O Decreto-Lei 201 ele vai direto para a cassação. Então, não é analisado caça, não caça. Sempre no âmbito político. Sempre no âmbito político. O Decreto-Lei, a nossa Resolução 390, ela tem lá 3 penalidades. Uma advertência, uma suspensão
e a cassação, ou o arquivamento. Então, são 3 advertências, 3 tipos de punições ou arquivamento. Quando os processos entraram, tanto do Raul quanto do Catafesta, são processos que estão ainda em tramitação no judiciário. E, infelizmente, nós não temos nenhum deles transitado e julgado. Os 2 estão livres hoje para ser candidatos a vereadores. Eles estão... tanto é que o vereador Catafesta é vereador, o vereador Raul, se quiser ser candidato, vai ser candidato. E o Catafesta também pode ser pré-candidato se ele quiser. Sim, sim. Os processos deles, que foram motivadores das denúncias para a Câmara de Vereadores, estão ainda tramitando no Judiciário. Não foram nem em primeiro grau, se eu não me engano, foram julgados. Então, como é que era o nosso dilema? Nós vamos vamos cassar o mandato de 2, um vereador e um suplente, sem a Justiça ter dado seu aval a outra instância. No caso do Pascoal, o Tribunal de Contas do Estado de orientação. No caso do Clayton, houve uma infração. Ele foi cassado por 2 motivos. Certo. Mas a questão dos terrenos, houve uma infração legal. Certo. Não passou pela Câmara. Atos consolidados. Certo. No caso do Catafesta e do Raul... Vamos fazer por parte. Primeiro o Raul, por exemplo. Primeiro o Raul. Por mais que a gente tenha todas as denúncias que o Ministério Público apresentou, por mais que a gente tenha todas as reclamações da população, não temos algo que o declara culpado para poder fazer... Mesmo sendo um julgamento político. Mesmo sendo um julgamento político, tu não tem... Se daqui 5 anos, por exemplo, vamos pensar nas hipóteses, o suplente vereador Raul consegue comprovar que tudo o que o Ministério Público apresentou não está correto, e ele é considerado inocente, o julgamento político não teve um alicerce legal para fazer o julgamento. Mas então, não dá nada para ninguém, porque era um julgamento que vocês podiam ter feito. Sim, mas com esse viés de achismo, sem ter no caso, fazendo as comparações, no caso do Pascoal, Tribunal de Contas, que é um órgão de controle, dando orientação. No caso do Clayton, uma infração legal, comprovada, que tu tem um alicerce. No caso do vereador Raul, nós tínhamos a denúncia do MP, que é um órgão de controle, mas ele não é um julgador. Então, ficamos analisando. Bom, então vamos analisar pela resolução 390, que daí tem lá uma advertência, uma suspensão ou a cassação. Qualquer uma das 3. Ou arquivamento. Ou arquivamento. Só que nesse meio tempo, ele entrou com mandado de segurança e a Justiça entende que essas análises só podem ser feitas pelo Decreto-Lei 201. Por quê? Não se sabe. Tá, mas os poderes são independentes. Sim, mas aí ela barrou os trabalhos da Comissão de Ética. Pode isso? Pode. A Justiça pode? Sim, nós somos, eu como presidente da Comissão de Ética e o relator do caso do Raul, eu não me recordo. Nós temos o Sense, o Kiko, a Eleonora e o Catafesta e o Zé Mário. Mas eu não me lembro quem tinha, do caso do Raul, não me recordo quem era o relator. Não vem o caso. Fomos intimados para suspender os trabalhos da Comissão de Ética, sob penas da lei. Mas poderiam ter julgado pela outra lei. Mas daí teria que haver uma outra denúncia. E se eu faço a denúncia, eu não posso participar do processo. Também não. Nós temos que atender o cidadão nesse momento, né? E no caso do vereador Catafesta, é a mesma situação. Inclusive estava sendo estava tramitando em segredo de justiça o processo dele. Então, nós sequer tínhamos conhecimento, sequer tínhamos os fatos em mãos, né? E aí, quando o promotor fez uma nova denúncia, aí que veio à tona e é que nós ficamos sabendo, aí houve a denúncia. A mesma situação. Eu tenho minha opinião. Como cidadão, como vereador também, eu tinha minha opinião. Como presidente da Comissão de Ética, eu não posso externar ela. Claro. Mas... a gente não pode pecar
pelo excesso e nem pela falta. Então, a gente foi no caminho do meio, tentando, vamos analisar os processos. Se for pela cassação, aí a gente entra pela 201, que daí vai pela cassação. Só que ambos os processos houveram mandato de segurança impedindo a continuidade dos trabalhos. Hoje estão parados ou arquivados? Não, estão parados porque está ainda em tramitação, porque eles ganharam a liminar. E agora, então, deve estar saindo... Essa liminar é enquanto não tiver o despacho. Só que, quando vier o despacho, vai ser pelo cancelamento dos trabalhos. Muito provavelmente, justamente por esse entendimento de muitos magistrados de que os processos têm que ser analisados direto pelo Decreto-Lei 201. Só que o Decreto-Lei 201 é de 67. Então, é cassação ou não? Só que, às vezes, você pega um exemplo, o Chico Guerra em Caxias. A Comissão de Ética fez pelo aquele fato como é que foi o incidente, que ele ameaçou um presidente de bairro e disse que não era para atender as demandas. A Câmara, houve uma denúncia na Comissão de Ética e a nossa resolução, o nosso Código de Ética, é praticamente igual ao de Caxias. Quando os vereadores lá em 2013 se espelharam no de Caxias. A comissão se reuniu e deu uma punição para ele, de 2 meses. Então, quando ele saiu de secretário, que o Guerra foi impeachmentado, ele ficou 2 meses fora da Câmara. Então, houve uma punição. Agora, se ele entrasse com mandato de segurança contra a comissão, provavelmente ele teria ganho. Porque a justiça entende que todos esses processos é pela cassação ou não. E, na verdade, tem que ter um meio termo. Um delito... mas tem que obedecer a lei ou mudar a lei, né? Um delito, às vezes, ele tem a gravidade. 2 anos, 5 anos, 30 anos. E aqui não. Aqui é ou cassação ou não. Acho que até é justo porque é político, né? Ele foi eleito para fazer aquilo, não fez, vamos caçar, né? Fabiano, o que rola na cidade, normal, é isso aí. Esses vereadores, os 15, tu mais 14, cortaram na carne 2 prefeitos, mas não cortaram na carne 2 vereadores, né? Então, esses vereadores estão à disposição para serem eleitos ou não, né? Isso o povo vai julgar. Mas é uma coisa difícil de entender, sim. do eleitor entender isso. Não, né? eu concordo que é difícil, e foi mais difícil para nós ainda lá. Que nós estamos lá e tem que dar explicação, tem que dizer, mostrar para a população que nós não estamos sendo... nós não estamos não fazendo nada, seguindo a legislação, mas nós somos limitados também. Então, mas essa independência de poderes, então ela tem um certo limite, né? É o sistema de freios e contrapesos, né? Lá de antigamente. Então, um controla o outro, só que às vezes controla demais. E a gente fica amarrado nas mãos. Assim. Uma outra coisa assim que é uma provocação, se fosse do interesse da maioria, teriam caçado os 2, né? Porque daí não iam depender da... Não, é porque eu te digo assim, ó, eu não vou externar o meu voto que seria. Até porque tu é da presidente. Mas deles, um dos casos do vereador Raul, do suplente, fui eu que. Porque ao ler a denúncia do Ministério Público, aí eu li de ponta a ponta todos os... Que não era pouca, né? E não era pouca. E assim, não, isso não pode acontecer. Então era muito grave. Tá. E o Catafesta não tem esse mesmo nível? Do Catafesta tem o nível da denúncia que é feita, mas em termos de valores, vamos assim, é difícil quantificar e qualificar essas questões. Mas eu falo exclusivamente do caso do... Mas se existe um processo é porque teve alguma coisa errada, né? Nem sempre. Não? Nem sempre. Às vezes, eu vou citar o exemplo que não é político, mas o meu pai, certa vez, sofreu uma denúncia de Maria da Penha por uma vizinha que meu pai sequer chegou perto dela. E Maria da Penha, o juiz vai lá e dá o canetaço. Manda prender. E aí ele mandou distanciamento, ficar... E aí meu pai ficou 1 semana recluso, enquanto a gente, com as imagens de monitoramento, mostrou.
Mas entre nós aqui, o exemplo não serve, né? De Maria da Penha para valores públicos, né? Não, mas é que aquilo nem sempre quando há uma denúncia, há um fato. Com certeza. Tá? Então, às vezes, a maioria das vezes há. Mas a justiça, nesses casos, para não cometer nenhuma injustiça, e eu cito de novo o caso do vereador Raul, do ex-suplente, fui eu que entrei, porque eu acreditava que era muito grave a situação. Claro. Só que está ainda tramitando. E aí, como é que as pessoas me perguntam, e como é que está a situação? O judiciário, agora o judiciário faz quanto tempo que está trabalhando como home office, que não tem audiências, não tem? Então... seria a vez de tocar os processos para frente agora, né? O sentimento de impunidade... É isso que ele incentiva o crime, né? Exatamente. E deixa nós de mãos atadas, né? É muito triste. Muito bem, Fabiano. Passamos um pouquinho do horário, te deixo com as considerações finais, te agradecendo pela tua presença, e é sempre bom esclarecer o nosso público em casa, né? Estamos sempre à disposição, obrigado pela oportunidade e nosso mandato está sempre de portas abertas. Muito bem, portas abertas. Um bom nome.